Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 28 de novembro de 2024. Vamos ver alguns assuntos muito importantes, né? Vamos começar, o primeiro assunto é o plano de paz de Donald Trump para a guerra Rússia-Ucrânia. Mais uma refinaria russa em chamas. Vamos também apresentar os detalhes disso. E vamos também conversar sobre o teatro de operações na Ucrânia, as últimas notícias do que aconteceu. Convido-os, inscrevam-se no canal, é muito importante a participação de vocês que assistem, que estão assistindo a esse vídeo e não são inscritos. Conto com vocês, o que você vê aqui você não vê em outros canais. E fake news aqui são proibidas, não podem entrar. Obrigado. Bom, o plano, como é que é esse plano de paz? Imagina-se que o Donald Trump quer parar a guerra de uma maneira rápida, acho que em 24 horas não vai conseguir, mas ele disse que ele quer que a Rússia sente com a Ucrânia para negociar e quer que a Ucrânia sente para negociar com a Rússia. E que se uma das partes não conseguir, por exemplo, se a Rússia não consentir, não quiser negociar, ele vai despejar muito armamento, inclusive muito mais do que o Joe Biden mandou nas mãos da Ucrânia. E disse que se a Ucrânia não quiser negociar, ele vai parar de mandar armamento para a Ucrânia. Caso contrário, continuará mandando de acordo como previsto. Então essa é vamos dizer assim, a posição dele se as partes não quiserem negociar. Bom, ele inclusive nomeou ontem um representante especial para a guerra russo-ucraniana, que é o general aposentado do exército norte-americano, já trabalhou no governo dele, diretamente com ele. O nome dele é Keith Kellogg, tem 80 anos, e ele foi nomeado representante especial para essa situação de guerra na Europa, a guerra Rússia-Ucrânia. E esse general tem uma visão que já é conhecida no mundo sobre essa guerra. Ele já analisou essa situação e ele acha que a guerra tem que congelar, porque assim ela para mais rápido e deixa de ocorrer mortes. Só que esse congelar significa o seguinte: a Rússia fica onde está, com o que ela conquistou, e a Ucrânia fica também onde está. Se ela não conseguiu retomar, paciência, ela vai ficar onde está, mas a guerra fica congelada. Guerra congelada significa não é guerra concluída, não é um acordo de paz. É um cessar-fogo, que na realidade não interessa para a Ucrânia, porque a Rússia vai usar esse cessar-fogo para se rearmar e poder voltar à carga novamente contra a Ucrânia, ou quem sabe contra algum outro país também, já que ela faz tantas ameaças à Europa e quer anexar de volta todos os países sob a influência da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a antiga URSS. E o general tem a visão de congelar a guerra. Não sei se ele vai conseguir fazer isso, não sei se o ditador Vladimir Putin vai concordar com isso, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente não sabe o que acontecerá. O presidente Zelensky já disse que está querendo negociar. O ditador russo disse que mais ou menos, ele quer negociar, mas ele já dá as condições dele. Tem que ser reconhecidas as novas realidades. Se for um cessar-fogo, ele vai ficar com a nova realidade com o que ele conquistou. Por causa disto, o ditador russo está correndo como um louco, assassinando um montão de seus próprios compatriotas como buchas de canhão para conquistar o maior número possível de território e lá ficar congelado. É a minha opinião, a minha avaliação, a minha análise. Mas não está conseguindo, está andando muito devagar, está andando muito pouco. Teve algumas conquistas táticas michurucas, não teve nada de estratégico, de importante, de interessante nessa necessidade dele. Bom, agora tem que fazer uma questão, né? O que acontecerá se o ditador russo ignorar o apelo do presidente Trump para a negociação com a Ucrânia? Né? Será que de fato ele vai despejar armamento para a Ucrânia? Né? E a guerra continuará? O que acontecerá se a Rússia, né, não der atenção, o que o exército ucraniano receberá mais armamento e mais munição, caso eles não concordem em sentar para negociar, né? E vai receber só mais armamento e mais munições, nesses casos, como o Trump prometeu.
Também não sei se o Trump vai cumprir isso que ele prometeu. Ele disse que vai cumprir. Se isso é porque ele quer parar a guerra imediatamente, o mais rápido possível, né? E nesses casos, a administração Trump faria uma grande escalada com a Rússia? Como ele disse que também faria ele armaria a Ucrânia e faria uma escalada com a Rússia, até com uma possibilidade de próprios Estados Unidos bombardearem a Rússia. O presidente Donald Trump, numa situação dessas, em que o ditador russo não prestar atenção sobre os esforços de manutenção da paz de Trump, até agora, para esta linha de raciocínio, não há uma resposta clara, né? E o que aconteceria? Né? Não há uma resposta clara, realista, porque é mais rápida que isso parece mais rápido do que uma utopia política, do que uma coisa real, o fim da guerra. Rússia e Ucrânia, que não reflete os desejos reais do ditador russo e também o dia da própria Ucrânia, que quer reconquistar e retomar seus territórios de volta. Mas também pode ser entendido a partir desse plano, né? De cessar-fogo. Agora, eu acredito que a Rússia, porque justamente o presidente Zelensky falou, ele não quer um acordo de Minsk, como em 2014, eles foram fazer um acordo com a Rússia em Minsk, capital da Bielorrússia, com os Estados Unidos e outros países, e forçaram, na época, o presidente da época, o presidente Poroshenko, Petro Poroshenko, a assinar um acordo. Que 2 semanas depois, a Rússia estava descumprindo, estava bombardeando a Ucrânia. Como uma guerra de atritos sem avançar, mas estava bombardeando. Ou então atirando com snipers nas posições ucranianas. E o que eu acho também muito desgastante, muito não é leal e não é honesto, mas é o que na realidade foi feito, né? E isso é muito perigoso, né? E vai ficar igual como é a situação agora. E quanto tempo duraria esse plano de paz? Ou melhor, esse cessar-fogo? Ninguém sabe. Agora tem um outro senão aí, né, que eu sempre tenho abordado e já mostrei e provei para você, a questão da economia russa, que já está em processo de colapso. Ela aguenta até janeiro, até 20 de janeiro, ou vai aguentar até quando que essa economia russa vai aguentar? Ou antes disso a Rússia vai ser obrigada a sentar e negociar. Em que bases, né? Ela não tem dinheiro, isso é fato. A economia da Rússia está quebrada, está falida. Mas enquanto isso, ontem, mais uma refinaria russa em chamas. Um ataque de drones a 1.200 quilômetros da Ucrânia, na cidade de Salavat, na República Russa de Bashkortostan, nome comprido inclusive, mas esse é o nome, tem que ler assim, é na parte asiática da Rússia, não é na parte europeia da Rússia. Inclusive canais do Telegram da russos confirmaram que drones kamikaze da Ucrânia, aqueles drones bem grandes que elas têm, parece aqueles aviões de teco-teco, né, que a gente conhece no Brasil, carregados de explosivos. Esses drones carregam mais ou menos em torno de quase 300 quilos de explosivos, né? Eles atacaram a usina de petróleo e gás da Gazprom, né, nessa região. E o que aconteceu? Um incêndio. Lá é inflamável, né? Petróleo é inflamável, gás é inflamável e gás explode também, né? Então, inflamado e explosões, e o fogo continua consumindo. Então, mais uma enfraquecida na economia do ditador russo a 1.200 quilômetros da Ucrânia, dentro do território da Rússia. Agora vamos ver o teatro de operações como foi ontem. 1.580 baixas em todo o teatro de operações, mais de 1.000 apenas na região de Pokrovsk e Kurakil, onde eles estão batendo pesado. Houve ataques aéreos apenas contra as posições ucranianas. 648 drones lançados, drones kamikaze, que a Rússia lançou contra a Ucrânia, e esses Shahed, né? E a maioria foram destruídos desses drones, e 4.000 bombardeios em posições ucranianas, como normalmente eu relato com outros tipos de armamento, né? E também em Pokrovsk houve 35 ataques pesados da Rússia, foram todos repelidos. Em Kurakil 36, apenas um a mais, também ataques todos repelidos. Em Kursk 16 ataques, onde eu
na realidade, eu coloquei onde está mais intenso. Está muito intenso, os combates estão intensos em Kursk, em Kurak e em Pokrovsk. E mais nenhuma posição, mesmo aí onde está muito intenso, nenhuma posição foi alterada, né? As tropas continuam, e nos outros também, nas outras localidades, que às vezes eu também relato para vocês, inclusive em Kursk, apesar dessa intensidade. Como comentário, apenas como curiosidade, ontem uma pessoa me relatou que, não sei que canal também, não vou citar aqui, até uma questão ética, mas nem me lembro o canal mesmo, disse que os russos avançaram 600 quilômetros. Se vocês viram isso em algum lugar, olha, de Donetsk, que é uma cidade ocupada dentro de Donbás, né, é da província de Donetsk, até a capital, Kiev, são 400 e pouquinho quilômetros. Conheço esse trajeto, inclusive, de carro. Então é 400 quilômetros, vamos arredondar. Como de Curitiba a São Paulo, 400 quilômetros. E os caras avançaram 600. Então, em tese, eles já teriam ultrapassado o quê? 200 quilômetros, já estariam se aproximando do oeste da Ucrânia, lá Lviv e Ternópil, e prontos para entrar na Polônia. E daí da Polônia para a Alemanha, e dali pegar o que era da antiga União Soviética, a Alemanha Oriental. É um troço de maluco, né? A não ser que essa história, a pessoa se enganou quando noticiou isso, ou ele contou os números, os avanços e recuos, Aí já deve ter dado mais de 1000 quilômetros, né, da Rússia. Então, só para esclarecer, se um canal fez isso, outro também pode ter feito isso. Então, não avançou 600 quilômetros, não avançou 60 quilômetros. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com você, que você vê aqui, não vê em outros canais, aqui não tem fake news. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.